Boa noite, igreja. Boa noite a todos. O terceiro sai melhor. Boa noite, igreja. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar, irmãos. Se assente, curve sua cabeça, fique à vontade. Você que prefere ajoelhar, você que prefere orar sentado, curvado na cabeça, fica à vontade nessa noite. A casa é do Pai, todos são muito bem recebidos, amém? Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, estamos aqui na Tua presença, Senhor, para Te glorificar, engrandecer, exaltar o Teu santo e poderoso nome, digno de toda honra, Senhor, digno de todo louvor, Pai querido, Pai amado. Obrigado, Senhor Jesus, por essa oportunidade, por essa dádiva, Senhor, de estarmos reunidos aqui na Tua presença, de estarmos reunidos, Senhor, neste momento, Senhor. Quantos, Pai queridos, dariam de tudo por ter um momento como esse? Senhor, eu me sinto privilegiado nesta noite, Pai querido, Pai amado, de estar aqui reunido com meus irmãos, Senhor, nesta porta, Pai querido, que o Senhor abriu. Não foi o homem, Senhor, não foi a igreja, não, Senhor, foi o Senhor que preparou tudo, cada detalhe, Pai querido, Pai amado, por amor, Senhor, a pessoas, a vidas, Pai querido, nesta rua e neste bairro, Senhor. O Senhor tem preparado, Senhor, um plano de salvação, Senhor, na vida de cada um deles, Senhor, na vida de cada irmão meu, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai querido, Pai amado. Vem, Senhor, concretizar, Senhor, o Teu plano na vida de cada um, de cada homem, de cada mulher, Senhor, que vai escutar a Tua palavra nesta noite, Senhor, e que a mensagem, a semente, Pai, venha cair em terra boa, Pai, em terra agradável, Senhor. Ah, Espírito Santo, venha ter liberdade, Pai, venha ter liberdade no nosso meio, venha ter liberdade nesse salão. Nós estamos aqui por Ti, Espírito Santo. Vem sobre as nossas vidas, Senhor. Ah, Espírito Santo, o que somos de nós somos sem o Senhor. O que é do homem, Senhor, sem o Espírito Santo de Deus, Pai, é um boneco vazio, é um saco furado, Pai querido, Pai amado. E nós viemos buscar, Senhor, ao Senhor nessa noite. Nós vamos buscar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Pai querido, Pai amado. Eu não sei, Senhor, o que essa pessoa passou durante a semana. A semana pode ter sido árdua, pesada, Senhor, dura, Senhor, mas o Senhor nesta noite tem uma palavra para nossas vidas, tem uma palavra edificante, palavra de renovo, Pai querido, Pai amado. Ah, Espírito Santo, vem abraçar esse que precisa de um abraço. Vem, Senhor, consolar esse que por muitos dias, por muitas noites chora angustiadamente, que tem um coração apertado, precisando de um abraço, precisando da Tua voz, Espírito Santo. Vem sem demora, vem desde já com poder, com autoridade, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Senhor. Essa pessoa, Senhor, que está debaixo de um decreto, debaixo de um martelo que foi batido, nós servimos aquele que bate o martelo por cima de qualquer martelo, Senhor. Nós estamos aqui servindo aquele que dá a última palavra. Ah, Senhor, vem com Teu haja nesta noite, que haja cura, que haja libertação, que haja perdão, Pai querido, nesta noite, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Senhor. Ah, Espírito Santo, vem marcar um encontro com cada um aqui nesta noite, Senhor. Marca um encontro genuíno, um encontro verdadeiro, Senhor, que essa pessoa venha sair deste culto renovada, revigorada, uma nova criatura, em nome do Senhor Jesus, Senhor. Ah, Espírito Santo, Pai, vem, Senhor, vem sem demora, Senhor. Vem, Senhor, em nome do Senhor Jesus, sobre as nossas vidas, Senhor. Vem despertar um povo, Senhor, assim como Gideão, Senhor. Um povo, Senhor, que não aguentava mais, Senhor. Não aguentava mais, Senhor, viver, Senhor, à mercê do inimigo. Tudo que ele plantava, tudo que ele trabalhava, o inimigo vinha e roubava. Até um dia que ele falou, chega. Até um dia que ele falou, nunca mais o inimigo vai tocar no que é meu, Senhor. Levanta um povo, uma geração, Pai querido, Pai amado, indignada com a situação, que as pessoas venham se indignar, Senhor, não com o Senhor, jamais, Senhor, mas que com as situações que ela se encontra na vida dela. Às vezes tem um gigante lá na casa dela, e um gigante que afronta ela na empresa, e um gigante que afronta ela na família, Senhor, e ela já
já não aguenta mais, Senhor. Ela já quer lutar, Senhor. E em nome do Senhor Jesus, Senhor, o Senhor marcou essa noite para dar força, para dar vigor para esse homem, para dar vigor para essa mulher, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Senhor. E nós estamos aqui todos reunidos para glorificar e exaltar o teu santo e poderoso nome, Senhor. Assim como, Senhor, o profeta profetizou, Senhor, sobre o vale de ossos secos, eu profetizo sobre a tua casa, eu profetizo sobre a tua igreja, Senhor, que algo vai acontecer, onde o teu Espírito habita, Senhor, algo se move, não vai ficar da mesma forma, não vai ficar como está, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Senhor, eu entrego a cada um nas tuas mãos. Toma cada um nesta noite, do alto da cabeça até a planta dos pés, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Senhor, vem quebrar corações, Senhor, corações, Pai querido, já empedrados, Senhor, corações, Pai querido, Pai amado, que faz tempo que não sente a tua presença, faz tempo que não chora na tua presença, Senhor. Que em nome do Senhor Jesus, o Senhor venha transformar em corações de carne, corações sensíveis, Senhor. Nesta noite, Pai, nos dá um coração segundo o seu, um coração disposto a te obedecer, um coração disposto a te alegrar, Pai querido, Pai amado. Em nome do Senhor Jesus, Senhor, vem operar milagres e maravilhas nessa noite, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu entrego a igreja, eu entrego o teu povo nas tuas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Glória a Deus, graças a Deus. Pai do Senhor de novo. Boa noite para quem chegou agora, amém, irmãos? Quem está feliz nessa noite? Glória a Deus, né, irmãos? Uma das atitudes que o homem tem de ser grato a Deus é o louvor, né? É a adoração. E eu convido a igreja nessa noite a louvar com gratidão. Se nessa noite você é verdadeiramente grato ao Senhor, pela tua casa, pela tua família, pela tua vida, louve o Senhor com gratidão nessa noite. A oportunidade de estar com a diaconisa Bianca, a diaconisa Maiara, e a igreja se coloca de pé em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Glória a Deus. Cumprimento a igreja na paz do Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando eu te levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão.
Cláudio, a oportunidade de louvar o nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Eu gostaria de convidar a minha varoa, a minha esposa, para louvar esse louvor comigo. Glória a Deus. Igreja, louva com a gente. Eu fui criado com meu pai tão carinhoso. Eu tinha tudo, paz, amor, era demais. mas um dia Sem pensar, caí no mundo. Me enganou o inimigo tão sagaz. A minha parte da herança peguei toda. Meu pai olhando tão tristonho a chorar, dizendo: meu filho amado, vai embora. Vem levantar e dizer ao meu pai: pequei contra ti, não mereço viver. Não sou digno de ser chamado filho teu, perdoa-me. Mas o amor que o meu pai tem por mim é bem maior do que tudo que eu vi. Encontrando, me abraçou, me perdoou. Hoje sou feliz. glória a Deus, aleluia. No mundo eu pensava que tinha amigos, gastava tudo, só queria o meu prazer. Até os porcos tinham os seus alimentos, e eu sem nada já não tinha o que comer. Se eu voltar, talvez meu pai não me aceite, mas vou tentar, quem sabe ele me perdoou. Ao avistar a minha casa e pra longe, meu pai alegre veio correndo e me abraçou. Vou me levantar e dizer ao meu pai: pequei contra ti, não mereço viver. Não sou digno de ser chamado filho teu, perdoa-me. Mas o amor que o meu pai tem por mim é bem maior do que tudo que eu vi. Encontrando, me abraçou, me perdoou. Hoje sou feliz. Encontrando, me abraçou, me perdoou. Hoje sou feliz. Eu agradeço a minha rica oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nosso Senhor. Estou convidando o evangelista Luiz a trazendo a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Aleluias. Cumprimento a todos na paz do Senhor.
Irmãos, vai ser uma palavra rápida, porque já tem pregadora. E eu vim para ouvir a pregadora. Aleluia. Glórias ao Senhor. Irmãos, abram vossas Bíblias em Jeremias capítulo 18. Uma palavra muito conhecida de todos. Jeremias capítulo 18. Aleluias. Amém. Vou dar início à leitura. A tradução da minha Bíblia é um pouco diferente, mas a palavra é a mesma, tá? Aleluias. Palavra de Yahvé, o Senhor, que veio a Jeremias orientando: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá receberás a minha mensagem. Desci à casa do oleiro, eis que lá estava ele, concentrado na confecção de sua obra, sobre uma roda de madeira. Contudo, o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com o seu desejo. Então Yahvé dirigiu-me a sua palavra, dizendo: por acaso não poderei eu fazer de vós como fez esse modesto oleiro com sua obra de barro? Indaga o Senhor. Eis que como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Só até aqui, irmãos. Aleluias. Aqui sabemos muito bem que o oleiro, ele estava ali na confecção do vaso. E em um certo momento o vaso ali se quebra na mão do oleiro. Agora, irmãos, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Para Deus existe lixo? Para mim e para você? Sim. Porque se fôssemos nós que estivéssemos confeccionando aquele vaso e ele se quebrasse na nossa mão, nós jogaríamos fora. Mas aquilo que para o mundo, que para mim e para você é lixo, para Deus não é. Deus, ele pega aquilo que o mundo despreza, traz para si, trabalha, tira os erros, tira as falhas e faz um vaso novo. É dessa forma que Deus, ele trabalha na minha e na tua vida. Nós somos desprezados pelo mundo, mas por Deus não. Aleluias. Irmãos, é muito linda essa palavra, porque leva a mim e a você refletir sobre os nossos erros, sobre as nossas falhas. O Senhor Jesus, ele não está atrás de pessoas perfeitas, ele está atrás de mim e de você. Então o que eu venho falar para nós todos nessa noite, que venhamos a deixar o Senhor Jesus trabalhar na nossa vida, que venhamos deixar o Senhor Jesus, ele tomar conta do nosso interior, ele limpar o nosso interior. Irmãos, eu e você, nós não temos capacidade de nada, mas o Senhor Jesus é que nos capacita. Aleluias. Por acaso não poderei eu fazer de vós como fez esse modesto oleiro com sua obra de barro? Indaga o Senhor. Eis que como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Deus, ele trabalha na imperfeição. Então deixa o Senhor Jesus, ele trabalhar na sua vida mais uma vez. Deixa que o Senhor Jesus, ele venha arrancar a mágoa, vem tirar a mágoa de dentro do seu coração, o rancor, o ódio, a raiva. Somente Deus, ele tem esse poder. Ser humano nenhum pode nos limpar por dentro. O médico, para fazer uma operação, ele tem que abrir o ser humano. O Senhor Jesus não. Ele entra
com a sua presença no meu e no teu interior. Ele trabalha de uma forma que nem eu e você imaginamos. Ele não precisa nos abrir, irmãos. Não. Só basta eu e você aceitar a presença dele. Só basta eu e você deixar que o Senhor Jesus ele venha trabalhar na nossa vida. Ô irmão, mas não é fácil. Quem falou para você que ia ser fácil? Mas o Senhor Jesus ele está aí para quem quer. O Senhor Jesus está aí para aquele que abre a porta da onde? Da sua casa? Também, mas principalmente tem que ser a porta do coração. Se eu e você não abrirmos a porta do nosso coração para que Deus ele venha trabalhar, ele venha entrar, ele venha habitar, vamos continuar da mesma forma. Irmãos, não vamos sair da estaca zero. Você já viu um relógio, o ponteiro do relógio quando a pilha está fraca? Alguém já viu aqui? Fica assim, né? A mesma coisa somos eu e você sem a presença do Senhor. Nós damos um passo para frente e 2 para trás. Não saímos do lugar. E muitas das vezes pensamos que está tudo mil maravilhas, mas não. Estamos perecendo sem a presença do Senhor. Então deixa o Senhor trabalhar na sua vida, porque Ele é o oleiro. Mais uma vez, Ele pega aquilo que o mundo despreza e faz se assentar lá nos altos. Testemunho aqui, o pastor mesmo, já cansei de ouvir ele falando que ele foi aonde só tinha pessoas doutoradas. Ele foi aonde só tinha pessoas que tinha faculdade, tinha isso, tinha aquilo, mas ele estava lá no meio. Olha só, irmãos, Deus ele contraria a minha e a tua lógica, mas para isso eu e você nós temos que ser obedientes ao Senhor. Amém? Eu agradeço a minha rica oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Alguém tem um testemunho nessa noite? Algo que Deus fez, que está fazendo na sua vida? Algum testemunho de agradecimento? Alguém? Não? O Lailson está com a oportunidade de glorificar o nome do Senhor nessa noite, amém? Esse menino aí cheio de Deus. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. É santo Jesus. Gostaria de convidar a igreja para ficar de pé. Vamos louvar e exaltar o nome do Senhor. Existe uma canção em cada
nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Cumprimenta a igreja na paz do Senhor. Adora aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória. Aleluia, porque o Senhor é bom. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Por um tempo e cheguei em uma conclusão, que tudo nessa vida é passageiro, mas tua palavra não. Eu já falei tantas vezes, eu já achei que era o fim, e eu que já me vi perdido, só foi me encontrar em ti. Eu entendi que eu te devo tudo, mesmo sem tu não me cobra nada. Tu sabe o que me espera no futuro e deixa minha alma aliviada. Eu entendi que não se colhe fruto de árvore que não é machucada, e que pra crescer leva um tempo, e o prazer está na caminhada. E eu aprendi tudo com o Senhor, o mesmo que às vezes pela dor, e nenhuma vez me questionou e não me deixou morrer. E disse: meu filho, não vai dar pra desistir, olhe o caminho, você chegou até aqui, aguenta um pouquinho, já está chegando o tempo, e segue nessa força, determina um final pra esse medo. Eu entendi que eu te devo tudo, mesmo sem tu não me cobra nada. Tu sabe que me espera no futuro e deixa minha alma aliviada. Eu entendi que não se colhe fruto de árvore que não é machucada, e que pra eu crescer leva um tempo, e o prazer está na caminhada. E eu aprendi tudo com o Senhor, mesmo que às vezes pela dor, e nenhuma vez me questionou, mas não me deixou morrer. E disse: meu filho, não vai dar pra desistir, olhe o caminho, você chegou até aqui, aguenta um pouquinho, que já está chegando o tempo. Segue nessa força, determine um final pra esse medo. E eu tô aqui e não te deixaria perecer. Eu dou sustento e força a você. Eu sou o que você precisa vencer. Você vai entender, eu não te deixaria, nem por uma nem por outra ovelhinha. Te fiz do tamanho e do jeito que eu queria. Não desista agora, eu tô com você, e eu tô com você. Eu não te deixaria, nem por uma nem por outra ovelhinha. Te fiz do tamanho e do jeito que eu queria. Não desista agora, eu tô com você. Por um tempo e cheguei em uma conclusão, que tudo nessa vida é passageiro, mas tua palavra não. A Assembleia vem por todo não Jesus. Glória a Deus, aleluia. Você é precioso, irmão. Você é precioso para Deus, amém? A irmã Jamile, com a oportunidade de trazer uma palavrinha do Senhor para nossas vidas, amém? Glória a Deus. Aleluia. Tome seu assento, fique à vontade. O Senhor está na casa. Glória a Deus.
Santo é o teu nome. Glória a Deus. Aleluia. Cumprimenta a igreja capaz do Senhor. Amém. Estou aqui procurando a palavra, gente, só um minutinho. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Desemboca o vaso, Jesus. Enche de azeite. Enche de azeite. Enche de azeite. Desemboca o vaso. A palavra que eu tenho para trazer para os irmãos, que eu estava meditando há um tempo atrás, se encontra em Salmos 43. E a parte do 1, que diz assim: Fazei-me justiça, ó Deus, e plateia a minha causa contra a gente ímpar. Livra-me do homem fraudulento e injusto. E o que eu estava meditando é que quando a gente serve ao Senhor, né, muitas das vezes a gente é injustiçado ou é atacado porque o diabo levanta muitas pessoas para não tirar do foco, não tirar da presença. E aqui nessa palavra ela frisa para nós, né, que o Senhor faz justiça com a gente que serve Ele, que está seguindo, né, na obediência. Então aqui diz assim: fazei-me justiça, ó Deus. É um pedido, né? E a plateia e planteia a minha causa contra o homem e a gente ímpia. Então eu quero deixar para vocês que não importa a luta que você está passando e não importa o problema que você está passando, Deus, Ele sempre vai fazer justiça de nós, se a gente estiver em obediência, em concordância com a palavra dele. E assim eu agradeço minha rica oportunidade, estou muito nervosa. Aleluia. A missionária Cristiana está com a oportunidade de louvar o nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Cumprimenta a igreja capaz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu estava aqui meditando. O evangelista Luiz trouxe, né, sobre o oleiro. E nessa noite eu quero perguntar para a igreja: aonde está teu coração? Aleluia. Aonde está teu coração? Quais são os altares que você tem erguido? Aleluia. A palavra de Deus diz assim, ó, que aonde está teu coração está teu tesouro. Aleluia. Aonde está teu coração? Quais são os altares que você tem erguido? Talvez você está aqui nessa noite e você fala assim: eu vim ouvir uma palavra, eu preciso de uma porta de emprego, preciso de uma cura, ou eu vim buscar por um filho, vim buscar pelo meu marido, né? Mas hoje o Senhor te convida a ser dono de ti. Ele quer ser dono da tua vida. Ele quer um altar erguido dentro do teu coração. Ele quer te fazer um vaso para Ele, novo. O evangelista disse assim, que para Deus não há lixo, Deus não descarta ninguém. Então hoje Ele te convida, Ele quer um profundo com você. Ele quer ser o Senhor da tua vida. Aleluia. Vamos adorar? Glória a Deus. Quem quiser ficar de pé. Os irmãos que não conhecem a letra, mas medite neste louvor, que é muito forte. Aleluia. Glória a Deus. Então eu clamarei.
tua vida em primeiro lugar. Não é o que você quer alcançar, não é aquilo que você quer almejar, mas entrega primeiro a tua vida e os teus caminhos para Ele, porque Ele tem uma nova vida para você, Ele tem uma nova história para escrever, Ele tem uma obra para se cumprir. Aleluia. Ele não quer só te dar uma cura, Ele não quer só te dar algo que você busca, mas Ele quer te dar água para você beber. Ele te convida a guerrear essa vida, mas numa peleja que você não vai ter que pelejar. Aleluia. Ele te convida a ter paz no meio da tempestade. Ele te convida a ter um cântico novo para cantar, mesmo no momento de angústia, mesmo no momento que você está preocupado, mesmo às vezes até no momento de luto, mas você continua adorando a Ele, sabendo que Ele é o Senhor da tua vida. Você dorme com a certeza de que Ele está velando o teu sono, de que o seu amanhã vai ser melhor. Aleluia. De que Ele está trabalhando por você. Então pare de querer lutar com as tuas armas. Entrega tudo nas mãos dele, principalmente a tua vida, e a tua história vai começar a mudar a partir dessa noite. Aleluia. As palmas louvam o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Maravilha, adorar o nosso Senhor, né, igreja? Amém? Passar a oportunidade da palavra para nossa pastora Nilva. Está convidando a intercessora Karine para estar orando pela nossa pastora. Amém? Glória a Deus. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor. Amém. A igreja me ajuda a orar, interceder pela vida da pastora. Trazer aqui o canal de bênção na nossa vida nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, a Senhor te apresenta, Pai, a vida da tua serva a ti, ó Deus. Pai, usa ela, Deus, para falar conosco, Senhor. Não o que a gente queira ouvir, mas o que o Senhor queira falar por cada um de nós, Deus. A nossa vida aqui não foi à toa, Deus, eu creio, meu Pai, que o Senhor preparou, meu Deus, essa noite para falar conosco, usando a vida dela, meu Deus. Que o Senhor vai usar cada vez mais e mais, Pai. Põe, Deus, o que o Senhor quer falar com a gente nos lábios dela, Deus. Abençoa, meu Deus, esse agradecimento com profundidade. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos capazes do Senhor. Amém. Cumprimento os irmãos capazes do Senhor. Amém. Irmãos, vocês estão tão quietinhos. Está um silêncio. Os irmãos estavam louvando, mas no silêncio eu falei para o diácono Igor, eu estou com medo. Estou com medo desse silêncio. Vocês estão bem? Glória a Deus. Hoje é noite que Deus vai edificar a tua casa. A minha casa, lá onde eu saí, vim para cá, a tua casa, que o Senhor está falando, é a tua vida. Hoje é noite de edificação para a tua vida. Você crê nisso? O Senhor, Ele tem uma palavra para o meu coração, para o teu coração. E dependendo do jeito que você receber essa palavra, tudo pode ser transformado na tua vida. Amém? Eu convido os irmãos a abrir a sua Bíblia no Evangelho, aleluia, de Mateus, capítulo 7, versículo 24. Aleluia. Glória a Deus. Mateus 7, 24. Amém? Posso ler? Está escrito assim: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhar-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, e combateram aquela casa. Porém, não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem sensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que,
Concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Amém? Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Esse capítulo, irmãos, ele é uma sequência de outros que vem nos alertar, vem trazer um alerta para a nossa vida. Jesus escolhe primeiro os seus discípulos, aleluia, e começa a ensinar tanto os seus discípulos como uma multidão que estava com ele dentro da igreja, aleluia. Como é a pregação de Jesus? A pregação de Jesus, ela é simples. Uma vez questionaram, né? Jesus questiona os seus discípulos: quem o povo diz que eu sou? Aí um discípulo levanta e fala: uns diz que o Senhor é Jeremias, outros diz que o Senhor é Elias. E vocês, quem diz que eu sou? O Senhor é o Cristo, o Filho de Deus. Mas por que eles começam a falar: tu é Jeremias, aleluia, tu é Elias, tu é João Batista? Porque a pregação deles era a mesma: o evangelho do reino de Deus, o arrependimento. Irmãos, uma coisa que nós temos que entender: sem arrependimento não há salvação. Eu e você, nós precisamos entender que quando Deus nos chama, quando Deus nos convida, Ele está nos chamando, nos convidando a um arrependimento. Talvez você pense aí: mas me arrepender do quê? Do que eu tenho que me arrepender? Eu também pensava assim. Quando o Senhor falou comigo, eu achava que eu fazia tudo certo. Mas quando eu fui conhecer a palavra, eu vi que eu estava longe de Deus. E quem sabe Deus, Ele não está te chamando para perto para você poder conhecer essa palavra, porque a palavra diz que a palavra, ela é a verdade. Aleluia. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque conhecendo a palavra, você vai entender que você precisa mudar, que você precisa tomar uma nova direção, que você precisa deixar as práticas que você cometia. Você vai começando a entender qual é o caminho que Deus, Ele quer que você venha seguir. Para quê, pastora? Para eu conseguir, para eu alcançar a minha salvação, para você alcançar a sua salvação. Aleluia. Achei tremendo, porque o evangelista Luiz trouxe aqui, né, do vaso na mão do oleiro. Mas o Senhor, Ele fala: desce à casa do oleiro, e ali farei ouvir as minhas palavras. Porque a palavra é quem tem poder para mudar a nossa vida. É a palavra que transforma. Sem palavra não tem transformação. É com a palavra, irmãos, que nós vamos ter mudança. Aleluia. Então Jesus, Ele está pregando aqui o evangelho. E através do evangelho do reino, aquele povo era curado, aquele povo era liberto, aquele povo era salvo. Entenda que tem uma coisa que nós precisamos compreender. Quando Jesus pega os seus discípulos, Ele passa a escolher os seus discípulos, e Ele logo leva os discípulos para onde? Para a igreja. Por quê? Porque dentro da igreja Ele começa a preparar os seus discípulos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não tem preparação fora da igreja. Não tem cura fora da igreja. Não tem ensinamento fora da igreja. Não tem libertação fora da igreja. Não tem salvação fora da igreja. A igreja é o lugar onde Jesus vai te preparar. A igreja é o lugar onde Jesus preparou para você aprender a palavra dele. Pastor, eu preciso ir para a igreja? Sim, precisa. Você precisa, eu preciso. Porque se a gente ficar longe da igreja, longe da onde? Da palavra, nós vamos nos perder. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu não, né? Porque eu não tenho nada para falar, irmãos. Tudo aqui é Ele. É o Espírito de Deus que fala. Amém? Então não tem, irmãos,
fora da igreja, não tem preparação para a nossa vida. Quando a gente está distante, você pode ver que a gente começa a cometer coisas que às vezes nem a gente acredita que a gente fez. Começa a tomar caminhos que a gente fala, meu Deus, por que eu estou seguindo esse caminho? Aleluia. Preciso ir para a igreja? Preciso. Primeiro lugar que Jesus leva os discípulos é para a igreja. Vamos ver dentro da palavra? Será mesmo, pastora? É isso mesmo que Jesus fez? É, foi isso que Jesus fez. Aqui em Mateus mesmo, capítulo 4, versículo 23, diz assim, ó. Antes, no 22, eles deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas. Sinagoga é igreja. Pregando o evangelho do reino, curando de todas as enfermidades, moléstias entre o seu povo. Então Jesus, porque a palavra de Deus diz, ide pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Não é isso que a palavra de Deus diz lá em Marcos? Mas para isso acontecer na minha e na tua vida, para a gente fazer esse ide, primeiramente a gente tem que estar na igreja, aprendendo. Aleluia. Primeiramente a gente tem que parar, sentar e ouvir o que é que Deus quer de mim e o que Ele quer de você. Sem essa preparação nós não podemos fazer. Nós não estamos aptos a fazer. Eu quero fazer, pastora. Eu tenho um desejo no meu coração de fazer a obra. Eu tenho um desejo no meu coração de falar de Jesus. Ótimo, maravilha. Mas primeiramente, você tem que ouvir a palavra do Senhor. Você tem que estar no meio, você tem que estar na igreja para poder aprender. Se eu não aprendo, não tem como eu ensinar. Amém? Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque a palavra ela traz fé. A palavra ela prepara o quê? O nosso espírito. Mas é só isso, igreja? Não, não é só isso. Jesus agora pega os discípulos e a multidão está lá junto. E a multidão começa a seguir. Jesus vai para o monte, aí leva os discípulos e aquela multidão seguindo ele para o monte. Mas quando chega lá no monte, Jesus separa os seus discípulos. E ali no monte ele começa a pregar o quê? O sermão das bem-aventuranças. Aleluia. Na igreja ele está preparando o nosso espírito. No monte ele começa a preparar os seus discípulos. Aleluia. Preparar a sua carne. E aqui ele começa a pregar no capítulo 5. Bem-aventurado. Aleluia. Para não ficar nas minhas palavras. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte. E assentando-se, se aproximaram dele os seus discípulos. E abrindo sua boca, os ensinava, dizendo. Quem se aproximou de Jesus? Não foi a multidão. A multidão estava ali, ao redor, observando. Mas quem ficou perto foi os discípulos. E ali Jesus começa a ensinar os seus discípulos, a ensinar eles, a preparar eles o que é a carne. E aí Jesus fala: bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados que choram, bem-aventurados os mansos, aleluia. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados misericordiosos, bem-aventurados limpos de coração, bem-aventurados pacificadores, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguiram, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Jesus está preparando a carne daqueles discípulos. Aleluia. Já está avisando eles que eles estão ali, seguindo ele, mas eles vão ter momentos difíceis, vão ter momentos de dificuldade, momentos de aflição, porque tem gente que acha que vir para Jesus vai ser uma maravilha, não vai ter mais problema, está tudo resolvido. Não, irmãos. Jesus, ele te chama, mas ele te prepara para você vencer o dia mal. Aleluia. Para que no dia mal você tenha uma palavra de ânimo, para que a palavra fique guardada no teu coração, aleluia, e você venha aplicar. Santo é o nome do Senhor, aleluia. Esse ensinamento é para os discípulos. Tem discípulo de Jesus aqui? Aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor. Mateus 26, versículo 41 diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Está vendo como Jesus ele prepara tudo? O espírito está pronto, porque eu ouvi a palavra, eu criei naquela palavra, aleluia. O ouvir me trouxe fé, meu espírito está pronto, mas a minha carne precisa ser preparada também. Então Jesus já vem alertando eles, não é só isso, prepare a carne também, amém? O que significa, aleluia? Isso significa, irmãos, que muitas das vezes, aleluia, não é só adorar, não é só, irmãos, estar dentro, tem que estar preparado. Ele continua aqui, depois do sermão das bem-aventuranças, ele continua falando: vós sois o sal e a luz deste mundo. Aleluia. O que ele quer dizer com isso, irmãos? Ele quer dizer que ele nos chamou para ser diferente. Ele nos chamou, aleluia, para que a gente venha glorificar o nome do Senhor. Para que a gente, irmãos, venha fazer a diferença, aleluia. Entenda, Jesus está pregando, ensinando a eles como fazer o que? A obra. Mas a multidão está junto. E o que o Senhor fala no meu coração, entenda, discípulo e multidão vão andar sempre junto, aleluia. Só que a multidão, irmãos, ela não vai absorver, ela não vai entender, ela não vai conseguir aplicar, ela não vai conseguir mudar. Por quê? Porque existem duas classes dentro da igreja: a que edifica a casa na rocha e que a edifica na areia, que foi o que nós lemos aqui. E aqui eu começo a pregar para você. Aleluia. Não se iluda com multidão. Não é todo mundo que está no meio, irmãos, que vai fazer a diferença, que é sal. Não é todo mundo que vai ser escolhido, porque a Bíblia diz que muitos são chamados e poucos escolhidos. Queira ser um escolhido de Deus. Chamado tem muitos, muitos são chamados, mas escolhidos são poucos. Multidão não quer dizer nada. Multidão são duas classes: que edifica na rocha, que edifica na areia, que foi o que nós lemos aqui, aleluia, no capítulo 7, aleluia. E o interessante que eu vejo dentro da palavra, irmãos, que Jesus, ele dá uma missão para todos, tanto para os discípulos como para a multidão. Eles estão ouvindo a mesma palavra, eles estão juntos. Quer dizer, eles estão tendo o quê? O mesmo tempo, a mesma oportunidade, a mesma missão, os mesmos recursos, aleluia. Tudo eles estão tendo igual. Os discípulos e a multidão. Jesus não separa: olha, isso é para você e isso é para você. Não, Jesus, ele lança ali o sermão e aquela palavra é para todos. Aleluia. Mas olha a diferença aqui nesse texto: um começa bem, mas termina mal, e o outro começa mal, mas termina bem. Você está entendendo o que Deus está falando? Aleluia. Jesus, irmãos, está fazendo uma comparação entre o tolo e o sábio. Interessante, eu não sei se vocês já leram o livro de Provérbios. Provérbios, ele faz muitas dessas comparações do sábio e do tolo. Por isso que o pastor fala que é um livro tremendo, que se a gente entendesse isso, a gente lia mais Provérbios, né, pastor? Ele sempre fala isso. Quem está lá na igreja vê ele falando, porque ele vai ensinar como ter sabedoria, como sair da tolice. Aleluia. E a pergunta que fica nessa noite: você quer ser um sábio? Eu quero ser um sábio. Você quer ser sábio ou você quer ser um tolo? Aleluia. Eu não quero, irmãos, estar na presença do Senhor sendo um tolo. O que é um tolo? O tolo é um irresponsável. Desculpa, é pesado, mas é isso. Não tem outra palavra. É alguém que está ouvindo, mas não é legítimo. É falso. Alguém que está no meio,
recebendo a mesma palavra, a mesma direção, os mesmos recursos, mas não é verdadeiro. Aleluia. Como ser sábio? Para eu ser sábio, eu tenho que dar ouvido à palavra de Deus. Você sabe, irmãos, não é só ouvir a palavra. Você sabe como eu estou ouvindo aquela palavra. Você entendeu o que eu quis dizer? Não basta estar aqui só ouvindo a palavra, mas sim como eu estou ouvindo, como eu estou recebendo a palavra. É isso que vai fazer diferença na minha e na tua vida. É isso que vai dizer se eu sou sábia ou se eu sou uma tola. Aleluia. Nós ouvimos de duas formas. Como? Com o cérebro, com o coração. Não entendi, pastora. Nós recebemos as palavras e nós ouvimos com o cérebro e com o coração. Aleluia. Porque aquele que recebe com o cérebro, ele vai receber a palavra e ele vai pensar: essa palavra é verdadeira, tem sentido o que ele está falando, está baseado na palavra. Ele recebeu com o quê? Com o cérebro. Enquanto está ministrando a palavra, ele está meditando. É verdade isso aí que ele está falando. Aleluia. Ele reconhece porque ele conhece. E o que recebe com o coração? Ele tem o coração quebrantado. Aleluia. Então ele recebe com bom grado o coração. Mas também tem outra coisa, irmãos. Tem gente que não quebranta o coração. Então ela recebe a palavra, o coração dela está tão duro, tão endurecido, que a palavra é ministrada, mas ela não está nem aí para o que está falando. Não é bem assim não. Está achando que é o quê? Está pensando o quê? E aí o que acontece? A pessoa, ela não obedece. E ela começa a fazer as coisas do jeito dela. Por quê? Porque não quer receber a direção que o Espírito Santo está dando. Ela começa a olhar para a pessoa que está ministrando e vê um homem simples. Ela não vê, não tem o entendimento que ali é o Espírito Santo que está falando com ela. Mas ela começa a olhar e vê uma pessoa qualquer. Aleluia. Toda palavra que é lançada na minha e na tua vida vem de uma direção, e a direção é de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Se na minha mente, no meu coração, ele estiver saudável, eu vou receber de bom grado a palavra. Mas se o meu coração e a minha mente estiver doente, essa palavra não vai fazer efeito. Essa palavra ela vai cair por terra. Por quê? Porque eu não vou querer aceitar ela. Aleluia. Aleluia. A minha mente e o meu coração tem que estar o quê? Saudável. Amém? Versículo 28 diz assim: e aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. O que aconteceu aqui? Esse povo recebeu de bom grado, com a mente e com o coração. Eles receberam de bom grado aquela palavra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque eles viram no próprio Jesus que ele era diferente. Esse homem é diferente. Ele fala diferente. Ele tem razão naquilo que ele fala. Se ele está pregando duro, é porque ele sabe que eu preciso. Porque tem gente que sabe reconhecer o seu erro. Mas tem gente que ela não admite que ela é errada. Ela não admite, ela endurece o coração e não admite que ela está errada. Aleluia. Versículo 29. Porque os ensinava como tendo autoridade e não como escribas. Está aqui, ó. O que eu acabei de falar. Quando o meu coração e a minha mente está saudável, eu vou receber de bom grado. Mas quando o meu coração e a minha mente está doente, eu não vou receber de coração. Eu não vou abrir o meu coração. E aqui ele dá um exemplo, irmãos, que é triste. Porque ele fala que ele ensinava com autoridade, não como os escribas. Por que ele fala isso? Porque os escribas, eles conheciam a palavra, mas eles não praticavam a palavra.
Eles viram que Jesus, ele era um praticante da palavra. Tudo que ele falava, ele cumpria. Tudo que ele falava, ele fazia. Mas os escribas não. Eles falavam, eles queriam que o povo se convertesse, que o povo mudasse, mas eles não mudavam. Multidão está no meio, mas não é legítimo, é falso. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a partir de hoje, aquilo que você falar, cumpra. A partir de hoje, o que você disser, faça valer a tua palavra. Você está entendendo o que Deus está falando? Eu quero, Jesus, eu quero a bênção, eu vou fazer isso se o Senhor me abençoar. Ah, Jesus abençoa e você não faz. Tolo. Não é eu que estou falando, é a palavra. Ah, Jesus, mas eu preciso. Eu estou aqui, eu quero. Irmãos, aquela multidão seguia Jesus, não era porque queria Jesus, não. Eles viram o que Jesus estava fazendo. Então eles chegavam perto de Jesus porque eles queriam saciar a fome, eles queriam matar a sede, eles queriam ser curados, eles queriam solução para o problema deles. Mas quando eles recebiam, eles iam embora. Eles não ficavam. Quem ficava eram os discípulos. Quem ficava era quem queria compromisso. Será que nessa noite o Senhor, ele pode olhar aqui no nosso meio e ver alguém que quer ter um compromisso com Ele? Porque Jesus, ele te chamou, mas Ele quer te escolher. Você está aqui hoje sentado ouvindo essa palavra, e como eu disse, a palavra está sendo igual para todo mundo, o tempo é igual para todo mundo, o recurso é igual para todo mundo, mas vai depender de como eu estou ouvindo a palavra. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Para de ficar dando desculpa para Jesus. Ah, Jesus, mas o Senhor sabe, eu não fiz por causa disso, eu não fui por causa daquilo. Ah, Jesus, o Senhor sabe. Me disse. Desculpa. Jesus não quer saber das suas desculpas. Sabe por quê? Porque quando Ele te convidou para vir aqui, Ele já sabia da tua capacidade. Ele já sabia os desafios que você ia ter que enfrentar. Ele já sabia o amanhã como seria. Então Ele já sabe, irmãos. Ele já sabe de tudo. Não precisa ficar dando desculpa com disse e me disse. Apenas cumpra aquilo que você falou que você ia fazer. Não queira estar perto só por causa de bênção. Queira estar perto porque Ele é Senhor. Aleluia. Porque Ele é Salvador. Aleluia. Mas você acredita que mesmo assim, com o coração e com a mente ganha, eles não mudaram? Não, eles não mudaram. A multidão continuou sendo multidão. Quantos estavam lá? Mas continuaram sendo multidão. E que eu aprendo aqui? Que o sermão, ele era bom. O sermão, irmãos, que Jesus dá sempre é bom. Aleluia. Ele pode ser o melhor. Às vezes a gente vê, né, os comentários. O culto hoje foi maravilhoso. Deus desceu naquele lugar. Deus bradou naquele lugar. Aleluia. Não é assim? Aquela multidão estava lá. Eles até ficaram felizes. Eles até receberam. Aleluia. Até concordaram na hora. Mas quando eles saíram dali, irmãos, esqueceram de tudo. Porque receberam aquilo que eles foram buscar e acharam que não tinha mais importância. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Foi só um momento. Jesus não quer um momento com você não, igreja. Não foi para isso que Deus te chamou, para ter um momento com Ele. Que momento? Ele quer que você se entregue verdadeiramente para Ele. Ele quer uma entrega verdadeira. É isso que Jesus, Ele quer. Quem precisa de bênção aqui? Mas é só a bênção? Quem precisa do abençoador aqui? Pois é. É isso que Deus, Ele quer de mim e de você. Independente da bênção, se Ele vai dar ou não,
Ele quer que eu e você venha se entregar verdadeiramente para Ele. Amém? Mateus capítulo 22, olha o que diz, versículo 14. Eu marquei aqui, mas a gente já foi tudo. Aleluia. Mateus 22, 14. Glória a Deus. Aleluia. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Aleluia. O que o Senhor está falando aqui? De um convite. Se você ler o texto, você vai entender por que Jesus está falando isso. Ele mandou o rei ali, o rei preparou uma festa e mandou ali os seus servos convidar pessoas para vir para as bodas. E no meio dessa festa, alguém entra que não é convidado e é expulso daquele lugar. E Jesus fala, por quê? Por que ele entra? Porque os que foram convidados rejeitaram o convite, não quiseram ir, não quiseram participar. Por isso Jesus vem e fala isso. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Melhor é ser chamado, melhor é ser escolhido do que ser chamado. Só ouvir o sermão não é garantia de santificação, igreja. Só ouvir não transforma. Sabe por que a multidão ainda é multidão? Porque a mente e o coração, irmãos, estava precisando de algo a mais. Aleluia. E o que é esse algo a mais? Inteligência espiritual. E o Senhor quer dar para mim e para você nessa noite inteligência espiritual. Você precisa saber o que? Quem é que está falando com você? Olha como é diferente. Inteligência espiritual é saber quem está falando. Quem está falando com você, irmãos? É aquele que diz lá em João capítulo 1: eu sou o verbo. Aleluia. É o primogênito da criação. É aquele que com sua voz criou todas as coisas. É aquele, irmão, que deixou a sua glória por amor a mim, por amor a você, que fez o sacrifício numa cruz para que eu e você venha se render a Ele. É esse que está falando com você. Você está entendendo? Receba inteligência espiritual nessa noite para saber, aleluia, quem é que está falando com você. Não é só ouvir, é como você está ouvindo. Aleluia. Quando Jesus fala, aleluia, queira você ou não, irmãos, é uma ordenança. Você aceitando ou não, é uma ordenança. Quem está falando não é o homem, quem está mandando não. Talvez o homem até fale, e você faz, vira as costas, vai embora, você questione, aleluia. Talvez você faça isso, mas quando Jesus fala, como é que você vai fazer? Como que você vai fazer? Não tem como fazer. Vamos ler lá João capítulo 6. Eu amo essa palavra. Aleluia. João capítulo 6. Aleluia. Versículo 60. Diz assim: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito de vida. 64. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se o meu Pai não conceder. Desde então muitos dos seus discípulos ficaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirai-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Aleluia. Pedro, irmãos, era um homem ignorante. E por que esse discípulo foi tão duro para aqueles discípulos? Por que eles voltaram para trás? Porque se a gente ler um pouquinho antes, Jesus está falando que ele é o pão da vida.
Jesus está falando: aquele que não comer da minha carne, não tomar do meu sangue, não tem parte comigo. Ele está falando da Santa Ceia. Eu e você, nós entendemos isso. Mas aqui ele está pregando para judeu. E judeu não aceitava essa palavra. Para judeu, isso era uma coisa horrível. Como assim esse homem vai falar que eu tenho que comer da carne dele, beber do sangue dele? O que ele está falando? Que loucura é essa? Então aquela multidão estava ouvindo, e muitos daqueles discípulos estavam ali, e os judeus não aceitavam. E o que eles fizeram? Voltaram para trás. Mas Pedro, irmãos, ele não tinha uma inteligência, não tinha um cérebro, ele não tinha um coração voltado, mas ele tinha inteligência espiritual para entender o que Jesus está falando. Um homem ignorante, sem estudo, aleluia, mas com inteligência espiritual. E ele fala: Senhor, para onde é que nós iremos? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Ele sabia que ele precisava de mudança. Ele sabia que só em Jesus há essa mudança. Será que eu e você, nós podemos nessa noite compreender essa palavra? Será que nós temos a inteligência espiritual para entender essa palavra? O que o Senhor está falando para mim, para você? O que Ele está cobrando de mim, de você? É tempo de mudança. É tempo de edificar, aleluia, a nossa vida. Quem está falando aqui é Jesus, aleluia, não é o homem. O homem você pode virar as costas e ir embora. Quem está discipulando aqui, o discipulador aqui é Jesus. E quando Jesus está discipulando, como é que a gente vai fugir? Para onde é que a gente vai ir? Se é Ele mesmo que está discipulando nós, como que nós vamos fugir dessa presença? Talvez por um tempo você andou fugindo, não querendo, não quero compromisso, não quero saber desse Jesus. Mas Jesus vai te apertar, aleluia. Ele fala que Ele não lança ninguém, irmãos, fora. O vaso foi quebrado, mas não foi jogado. O que o Senhor faz? Começa a trabalhar no vaso novamente, para deixar segundo o seu querer. Essa noite é noite de oportunidade para mim e para você. Talvez você entrou aqui achando que não tem mais jeito para minha vida. Esse negócio de Jesus não vai adiantar. Eu não quero esse compromisso. Eu vou lá ouvir, porque eu não tenho nada para fazer, eu vou lá ouvir. Mas Jesus te trouxe aqui nessa noite para falar: eu te reconstruo novamente. Se você deixar eu trabalhar, eu faço tudo de novo. Eu faço novo na tua vida. Eu não te lanço fora, mas eu acerto tudo aquilo que está quebrado. Eu tiro as imperfeições, mas você tem que dar ouvido àquilo que eu estou falando. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Quando o homem fala, a gente pode se ofender. Mas quando Jesus fala, irmãos, é porque Ele sabe o que nós estamos precisando. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não é simplesmente ouvir, mas sim dar ouvido. Como está, aleluia, como que você está considerando essa palavra que está sendo ministrada? Como você está absorvendo? Como você está recebendo essa palavra? É isso que Jesus quer que você entenda. Não é, eu não olho para mim, igreja. Não é a pastora. A pastora, a senhora vem aqui, me dá um sermão, puxa minha orelha. Não é eu. Não sou eu. Mas é o próprio Espírito Santo. É o próprio Jesus. Porque Ele quer um conserto. Aleluia. Porque Ele não quer te perder. Ele não aceita te perder. Sabe por que muitos estão perdidos aí fora? Porque não está dando ouvido. Porque está rejeitando a palavra. Porque não quer conserto, quer viver a sua vida da maneira que ele acha que tem que viver. Não quer seguir. É por isso que o povo sofre. É por isso que a gente vê muita gente doente, muita gente sofrendo, padecendo, porque não quer dar ouvido, irmãos. A palavra de Deus é tão simples, é tão descomplicada, nós complicamos tudo. Se a gente fazer conforme Jesus ele está falando, tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo.
Você entende o poder dessa palavra? Aleluia. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 2. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Olha o que o Senhor está falando. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Tem a mente, tem o coração, tem o Espírito de Deus para você crescer, para você prosperar. Aleluia. Tem gente que quer ser reconhecido, mas não quer estar perto. Tem gente que quer ser reconhecido como homem, como mulher de Deus, mas não quer estar no meio. Quer fazer do seu jeito, o ministério não cresce, ela não consegue prosperar, a família não é abençoada. Porque não é só estar, irmãos, é dar ouvido. Amém, igreja? Amém. Você está entendendo essa palavra? Aleluia. Tenha a mente, o coração e o espírito. Edifica a tua casa na rocha. A tua vida edifica na rocha. A rocha é Jesus Cristo. Você não é um tolo. Aleluia. Você não foi chamado para ser um tolo. Você foi chamado para ser um sábio. Você não é um tolo só porque você não ouve. Você é um tolo porque você não está dando ouvido, porque você não está praticando o que? A palavra. Aleluia. Por isso nós somos chamados de tolo. Aleluia. Versículo 26 de Mateus capítulo 7. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, comparo-lo-ei ao homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. Não dá, irmãos, para ter uma vida cristã de miojo, não. Tudo rápido, tudo instantâneo. Eu vou lá e vou ser abençoado, e é isso, pronto, acabou. Tudo se leva um tempo. Tudo. Então Jesus, ele está te trazendo porque ele quer o quê? Te ensinar, te preparar. É isso que Jesus, ele está fazendo. Para de ser multidão, seja discípulo. Para de correr atrás de Jesus só por causa de bênção. Queira ele, o abençoador. Aleluia. Antes de você edificar algo, você não para pensar no que você vai gastar. Você não para pensar se você vai ter prejuízo. Você não para pensar? Então medita na palavra. Medita na palavra. Vê para você o que vai ser mais difícil. Ficar na presença ou ficar fora da presença? Calcula, pensa aí. Começa a edificar a tua casa. Tempo de preparação. Aleluia. Mas dê ouvido à palavra de Deus. Dê ouvido à palavra de Deus. Se nós não dermos ouvido à palavra de Deus, irmãos, nós vamos viver sempre na mesmice. Vamos viver sempre assim. Uma hora nós estamos na bênção, outra hora nós estamos sofrendo. Uma hora eu quero Jesus, outra hora eu não quero saber de Jesus. Nós vamos viver sempre dessa forma. Uma hora eu vou porque eu quero me aliviar. Me aliviei, agora eu não preciso. Não é isso. Não é isso que Deus, ele quer de mim, de você. Compromisso, responsabilidade, sabedoria. Peça a Deus sabedoria. Está faltando sabedoria? Peça a Deus sabedoria. Ele vai te dar sabedoria. Salomão, a gente vê o exemplo, né? Salomão podia pedir tanta coisa, ele pediu sabedoria. Talvez você está aí com o coração aflito, querendo tanta coisa, e o necessário você não pede. Sabedoria. Peça para Deus sabedoria nessa noite. Edifica a tua casa na rocha. Talvez você começou igual esse aqui, ó. Não começou muito bem, não.
O negócio estava meio atrapalhado, estava meio confuso, mas ele foi até o fim. E quando ele chegou no fim, a casa dele estava edificada. Não tenha pressa, porque a pressa, às vezes, muitas das vezes, vai nos levar ao prejuízo. Aquele que edificou na areia, ele teve pressa. Talvez você passou e viu até a casa bonita. Nossa, aquilo é crente, hein? Bonita, aquilo ali é crente. Daqui a pouco você ouve falar, caiu. Porque teve pressa. Irmão, só quem conhece quem está dentro, como é que está a casa, é Jesus. Nós passamos, olhamos e achamos que está tudo bem, que está perfeito, que está lindo. Mas lá dentro, só quem conhece é Jesus. Ele é quem sabe como é que está a casa. A tua casa nessa noite, ela está sendo edificada onde? Na rocha ou na areia? Se for na rocha, fica firme. Essa casa não vai cair. Nada vai te tirar da presença do Senhor. Nada. Pode vir o vento, pode vir a chuva, pode vir o sol, mas ela vai permanecer firme. Mas se ela estiver edificada na areia, quando vir a tempestade, quando vir o vento, ela vai cair. Porque não tem estrutura, não suporta. Toda casa precisa de uma estrutura. Hoje o pastor pregou, né? Do cedro. As raízes, elas vão crescendo para baixo, para pegar aqui firmeza. Quando cresce aquela madeira, é uma madeira dura, uma madeira resistente. E eu e você, nós precisamos disso. Edifica a tua casa na rocha. Crie raízes para você suportar o vento, para você suportar a chuva, a tempestade, o sol, o dia mau, porque ele vai chegar para mim, vai chegar para você, para o ímpio e para o justo. Chega o dia mau. Chega, irmãos, eu não estou te iludindo. A Bíblia diz: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Eu só tenho bom ânimo se eu estou firmado, se eu estou com a minha casa construída na rocha, se eu tenho raízes. Só assim eu consigo vencer. Se não for dessa forma, eu não vou conseguir vencer. Eu vou cair. E quando cai, cai feio. Porque uma pessoa que conheceu a presença de Deus, esteve na presença de Deus, quando ela cai, dificilmente ela consegue se levantar. É muito difícil se levantar. A vergonha toma conta dela, o medo toma conta dela, o que as pessoas vão pensar vai tomar conta dela. A mente está doente, o coração está doente, o espírito não tem. Você está entendendo essa palavra? Se firma. Queira conhecer Jesus. Como que eu conheço Jesus? Através da palavra. Não tem outro meio para conhecer Jesus. Jesus não vai aparecer aqui para mim e para você. O varão de branco não vai descer aqui. Não. Esquece isso, irmãos. Esse negócio de varão de branco vai descer, vai não sei o quê. É a palavra. É a palavra. É isso que vai mudar minha vida. É isso que vai mudar a tua vida. É a palavra. Não é anjo que vai descer, não é varão que vai descer, não. Isso é historinha que o povo fica contando. Eu não estou aqui para te enganar. Eu estou aqui para falar a palavra. A verdade é essa. Não tem outro caminho. O caminho é Jesus. Ele que vai te levar para a vida eterna. Ele vai te conduzir para a vida eterna. É esse o caminho. Que anjo que desce, que anjo que sobe, que luz que resplandece. Ele está dentro de você. Ele está dentro de mim. Irmão, não estou exagerando não. Hoje é tanta coisa que a gente ouve. E tem gente, a gente prega, a gente ensina, mas tem gente que está ouvindo. Aí vai lá, vai pesquisar sei lá o quê. Por quê? Porque o alimento que ela recebeu não foi o suficiente para ela. Não saciou a fome dela. Aí ela começa a pesquisar não sei aonde, não sei no que, e ouve tanta coisa, tanta besteira. E em vez de praticar aquilo que nós ensinamos, aquilo que Deus está falando, começa a dar ouvido a outras coisas. Porque não é isso, porque não é aquilo, porque o pastor falou isso. Mas olha aqui, o irmão está falando isso. Irmão, você crê ou você não crê? Tira essa incredulidade do teu coração. Para com isso, para com coisa de menino, que nem diz o apóstolo Paulo. Para com isso.
Ai, quero ir lá, quero ver movimento. Que movimento, irmãos? Que movimento é esse que nós estamos querendo buscar? Que movimento é esse? É a palavra aplicada na minha vida, vai mover, sim. Vai fazer a minha vida andar. Esse é o movimento. É isso. Se encha da presença de Deus. Queira a presença de Deus. Queira ser diferente. Amém? Você recebe essa palavra? Aleluia. Se coloca de pé. Em nome de Jesus. Vamos louvar, orar e ir para casa abençoado. Santo é o nome do Senhor. Fecha os teus olhos. Faça desse louvor a tua oração nessa noite. Em nome de Jesus. Guarda teu coração. Guarda tua mente. Aleluia. Queira ser cheio do Espírito de Deus. Queira, se deixe ser preparado por Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele falou no meu coração, falou no teu coração. Eu creio nisso. Mas será que você deu ouvido aquilo que Deus está falando? Ou será que você só recebeu nesse momento? Porque se for um momento, irmãos, vai passar. E daqui a pouco você vai sentir